Muito bem, estudo da lição número 1 do quarto trimestre, a lição que fala sobre a rebelião num universo perfeito. E a lição de hoje fala sobre a ingratidão misteriosa. Para uma pessoa que lê a Bíblia de forma casual, lendo sobre a questão do pecado, a pessoa pode achar que a explicação seja muito simples. O pecado começou no mundo, mas não é tão simples assim. Algumas pessoas questionam a sabedoria divina, dizendo: se Deus sabe de tudo antecipadamente, por que criou Lúcifer? Se sabia que ele iria se rebelar no céu. Não seria melhor não ter criado Lúcifer? Nós, porém, não conhecemos todos os detalhes da história do universo. Nós aceitamos aquilo que a revelação nos dá oportunidade de conhecer. Dessa forma, nós temos então aqui alguns pedaços da história do mal iniciando no universo e vindo para o nosso mundo. Sabemos de uma coisa, que o Deus de amor criou tudo na mais absoluta perfeição. E uma das coisas criadas foi o livre-arbítrio colocado no ser humano e nos seres criados. Os anjos têm livre-arbítrio. Os seres de outros mundos têm livre-arbítrio. Os habitantes da terra têm livre-arbítrio. Isso fazia parte do amor divino na questão da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso já justifica que uma criação perfeita tinha que ter justamente a escolha assim, independente do amor. Cada pessoa tem o seu motivo pessoal de escolher. Por isso que o amor, ele gera gratidão. Quando nós amamos, nós temos gratidão para com a pessoa amada, que nos torna feliz e nos dá então momentos de felicidade, e os carinhos acabam mostrando que nós temos que mostrar a gratidão para com aquela pessoa amada. Com Deus não é diferente. Tudo que Ele nos dá, todo o seu carinho, todo o seu amor, deve gerar em nós um sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão, ele acaba nos enobrecendo, como diz o apóstolo Paulo. Na pergunta número 3, como a origem do mal é descrita nos versos do profeta Ezequiel? Ele comparou o rei de Tiro com Lúcifer. A sabedoria do rei de Tiro, a impetuosidade do rei de Tiro foi comparado com o orgulho de Lúcifer. Diz assim Ezequiel, capítulo 28, de 12 a 19, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram todos preparados para te saudar. Tu eras o querubim cobridor, e eu te estabeleci no monte santo de Deus, porque tu estavas no meio das pedras afogueadas e ali tu andavas. Então, como o profeta Ezequiel fala sobre a queda de Lúcifer e a pessoa de Lúcifer, comparando ele com o rei de Tiro. Usando a figura do rei de Tiro, é a resposta, mas falando de Lúcifer, o profeta Ezequiel mostrou que Lúcifer era perfeito e tinha o poder de escolha, que é chamado de livre-arbítrio, ele poderia decidir fazer tanto o certo como o errado. Deus deu às suas criaturas esse poder moral da escolha. Lúcifer quis muito mais do que Deus estava concedendo a ele. Deu a ele o privilégio de ser o querubim cobridor, o querubim que ficava ao lado do trono de Deus para atender às ordens divinas. O profeta Ezequiel, ao fazer uma comparação entre Lúcifer e o rei de Tiro, o querubim cobridor que era Lúcifer, ele mostrou de maneira representativa toda a inclinação para o mal que Lúcifer, o anjo perfeito, possuía. Ele tinha inclinação para o mal. Nós não sabemos como o mal começou no coração de Lúcifer. Isso não nos é revelado, porque essa inclinação para o mal manchou, assim, o maior dom que Deus deu para as suas criaturas, que é o dom da escolha, o dom do livre-arbítrio.
e ele usou para o mal o livre-arbítrio. Dessa forma, a criatura se revoltou contra o seu Criador. Isso nos faz lembrar a poesia do Catulo da Paixão Cearense, um poeta nordestino. Ele escreveu uma história em que um anão precisava atravessar um abismo e ele, não sabendo como fazer, pediu ajuda a um gigante. O gigante disse: claro, eu levo você, transporto você através do abismo, porque sou maior do que o abismo. E assim aquele gigante, a passos largos, tomando o anão na palma de sua mão, o levou para o outro lado do abismo. Mas o anão, ao chegar no outro lado do abismo, em vez de agradecer, mordeu a mão do gigante, numa atitude de ingratidão. Então podemos dizer que Lúcifer, ele se rebelou contra o seu Criador, aquele que lhe dera tudo, aquele que lhe proporcionara todos os dons que ele possuía. Dessa forma, Lúcifer foi considerado assim como um ser ingrato. E dessa forma, o Criador, que era perfeito e criou um ser perfeito, ele percebeu, ele viu que o ser que ele havia criado preferiu o pecado. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 496, a seguinte declaração: Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este, Satanás, Lúcifer, não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio ele condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse a Deus. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinita poderiam conceder foram feitos a fim de convencê-lo do seu erro. Que interessante essa declaração, hein? Satanás não foi expulso de imediato do céu. Ele ficou muito tempo ainda no céu e Deus dando oportunidade para que ele se arrependesse, se submetesse à vontade divina. Mas ele não aceitou todas as prerrogativas divinas para que ele pudesse assim retornar para a sua posição. Sua posição infinita, moral, de um ser grato a Deus. Dessa forma, não tendo mais como sustentar no céu, depois de reiteradas vezes ter sido oferecido a ele o perdão, ele não aceitou, porque já abrigara no coração um sentimento de orgulho. Eu não posso voltar atrás. Na Ilha da Madeira, um gato subiu em um poste porque estava sendo perseguido por um cachorro. Só que o gato não sabia sair do poste. Então foi chamado os bombeiros às 3h30 da manhã. Aquele gato miando, as luzes foram se acendendo e quase que o bairro inteiro acordou. Até que os bombeiros vieram para tirar o gato de cima daquele poste. O gato que não sabia voltar atrás. Há pessoas assim. Lúcifer era dessa forma. Ele não queria voltar atrás. Eu dei minha palavra, não posso voltar atrás. Temos que ser um pouco mais complacente nas situações em que nós erramos, para que nós possamos receber o perdão. Lúcifer não aceitou. O profeta Ezequiel comparou o orgulho de Lúcifer com o orgulho do rei de Tiro, e o profeta Isaías representou Lúcifer com a arrogância de Babilônia. Um século após a morte do profeta Isaías, Babilônia atingiu o ponto máximo da riqueza e do poder. Então começou a cair. Isaías havia predito que Babilônia ficaria deserta, seria morada de chacais. E as pessoas então começaram a mudar de Babilônia, porque Babilônia começou então a falir, a não ter mais toda aquela glória que possuía. Dessa forma foi ficando deserta. 700 anos atrás, Babilônia se tornou um deserto, as ruínas foram cobertas de mato. E hoje, se você visitar as ruínas de Babilônia, você só vai encontrar ali animais selvagens e muito entulho e monturos de coisas velhas, retorcidas e estragadas. Tudo que foi Babilônia acabou-se porque eles não adotaram Deus como o seu ser superior, como o seu comandante superior. Lúcifer, ele queria mais do que ele merecia. E um dia Lúcifer vai ter que conviver com a sua desolação.
vai ter que ficar no meio das ruínas deste planeta durante 1000 anos, sem ter a quem tentar. Mas não é para ele refletir. Era uma espécie de prisão, de castigo, por tudo que ele fez para o planeta. E quando a nova Jerusalém descer do céu, aí Deus vai fazer o juízo executivo e vai então destruir Lúcifer, todos os ímpios e todos os anjos maus. Ele sabe que tem os dias contados. Por isso Ellen White, no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 31, ela explicou o seguinte: a entrada do pecado no céu não pode ser explicada. Fosse isto possível, arranjar-se-ia alguma razão para justificar o pecado, mas não houve a menor escusa, a menor desculpa para o pecado começar. E sua origem permanecerá cercada de mistério. Como um ser perfeito pôde abrigar no seu coração, na sua mente, a ingratidão para com o seu Criador? No dia 28 de abril de 1789, um navio chamado Bolt, ele estava navegando no oceano quando, de repente, os marinheiros, que estavam liderados pelo capitão, o senhor William Brigg, os marinheiros se revoltaram, se amotinaram, pegaram o capitão, amarraram e o colocaram dentro de um pequeno barco e o soltaram no meio do mar. Depois foram para uma ilha chamada Pitcairn, e ali naquela ilha começaram a fabricar bebidas e o resultado foi que depois de 30 anos todos os marinheiros estavam mortos através da bebida, pela embriaguez e pelas brigas que eles então mantiveram entre si. Tudo se acabou, porque eles se rebelaram. Realmente, o salário do pecado é a morte. E o diabo sabe disso. Ele sabe que os seus dias estão contados. Por isso o livro de Apocalipse diz: ai da terra e dos que nele habitam, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nossa proteção está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso grande capitão e vencedor. Sejamos gratos a Ele pela salvação, pela proteção que nos dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Possamos ter gratidão em nosso coração. Ajude-nos a entender, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma terça-feira feliz, abençoada, que o Senhor possa dirigir a tua vida neste dia. Fique com Deus. Um beijo no coração e divulgue o nosso trabalho. Transmita para outra pessoa. Coloque assim a sua inscrição no YouTube, Gilberto Brasiliano. Procure lá e se inscreva, ative o sininho, coloque o seu joinha. Assim, o nosso número de participantes vai crescendo. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. E Deus nos abençoe. Sejamos gratos a Ele. Fique com Deus.